Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos renove nessa manhã. Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estão no outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando que vocês devem fazer com que estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram com toda diligência, segundo o que o rei Dario tinha decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo, prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo, terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para oferta pelo pecado, e todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos, os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes, levitas, tinham se purificado, todos sem exceção estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, para si mesmos. Assim os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa, juntamente com todos, unindo-se a eles, que se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor.
Lendo só esse texto, se não tivéssemos lido o restante, teríamos uma ideia errada de que fazer a obra de Deus, servir a Deus, conquistar promessas, é algo muito simples e fácil, porque esse é o texto que fala de uma liberação de promessas, de uma liberação de coisas que estavam retidas. Os irmãos lembram que nós lemos nos textos anteriores que houve uma resistência, quando eles estavam reconstruindo, então reedificando a casa de Deus, inimigos se levantaram, houve um decreto para que eles parassem a obra, e eles perseveraram, ouvindo a palavra de Deus, perseveraram crendo, perseveraram obedecendo ao Senhor, e no capítulo que lemos hoje, capítulo 6, é o momento onde há uma liberação para que eles possam avançar na obra do Senhor. E nesse capítulo eu quero falar um pouco sobre autoridade espiritual. O rei daquele tempo, o rei ali do império Medo-Persa, ele responde a carta que enviaram para ele, perguntando se deveria ou não deixar aquela obra continuar. E se a gente pensar no mundo espiritual, irmãos, toda obra de Deus na nossa vida terá que enfrentar resistências, terá que enfrentar oposições. E sabe quem mais resiste à obra de Deus na nossa vida? A nossa própria carne, a nossa natureza adâmica. Há dentro de nós uma batalha, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, que há uma luta constante do espírito contra a carne, há uma resistência interior. Mas quando a gente começa a discernir, e a gente realmente decide fazer a vontade de Deus, nós vamos nos alinhando aos princípios da palavra, os princípios da fé, os princípios de submissão às autoridades espirituais, os princípios de obediência ao Senhor, porque quem pode impedir a obra de Deus na nossa vida? Ninguém. Satanás não pode. Nós não podemos colocar culpa no diabo se a nossa vida não está avançando. E olha, nem nós mesmos podemos impedir a obra que Deus tem na nossa vida, se a gente decidir fazer a vontade de Deus. A graça de Deus, a obra de Deus será feita pelo poder dele, pelo Espírito Santo. Ele fará através de nós, ele fará apesar das nossas limitações. Nós precisamos aprender, amado, se a gente quer que a nossa vida esteja sendo reedificada, fortalecida em Deus, nós precisamos aprender a lutar com as armas certas e com os princípios corretos. Capítulo 5, capítulo 4, nós vimos que o povo de Deus estava ouvindo a voz de Deus, perseverando, não retrocedendo, não desistindo, não fazendo nenhum tipo de concessão. Nós não podemos fazer concessões à nossa natureza carnal, e nem as setas que o inimigo lança. Nós não podemos abrir essas brechas para que o inimigo esteja agindo. Nós precisamos nos alinhar aos princípios de Deus e usar as armas certas. E o princípio do capítulo 6 é se submeter à autoridade espiritual. Todos nós vamos ter momentos onde parece que a nossa vida não está avançando, a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, mas Deus é o Deus que vai liberar momentos onde nós vamos perceber um romper do Senhor. O capítulo 6 nos mostra esse momento que, após as intimidações que eles enfrentaram, vem um decreto do rei para reconstruir, para firmar alicerces, para poder avançar. Vem um decreto do rei para afastar os inimigos e para que os propósitos de Deus avancem. Versículo 6 do capítulo 6 de Esdras, observe comigo, quando o decreto do rei diz o seguinte: agora você, Tatenai, governador da região, e também Setar-Bozenai, está falando aqui de pessoas ali ao redor, ele diz o seguinte, no versículo 7, não interrompam a obra desta casa de Deus, não interrompam para que o governador dos judeus e anciãos reedifiquem. Há um decreto do rei dizendo o seguinte: esta obra não vai parar mais. Amado, você sabe, a única pessoa que pode impedir a obra de Deus no final das contas é o próprio Deus. Às vezes nós estamos lutando achando que é o diabo que está impedindo, mas a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Então muitas vezes algumas coisas da nossa vida ainda não romperam porque nós não nos humilhamos diante do Senhor, não nos quebrantamos. Quando a gente se quebranta, se alinha aos princípios de Deus, nós vamos ter momentos de resistência, de luta espiritual,
mas há um momento onde o favor de Deus vem sobre nós, a mão do Senhor se estende, e ninguém pode parar mais a obra de Deus na nossa vida, onde a nossa carne vai ser vencida, onde os inimigos espirituais vão ser vencidos, pelo poder do Espírito Santo através de nós, pela graça de Deus, porque não é pela minha força, não é pela minha capacidade, é a graça de Deus operando em mim, que vai me fazer avançar, e fazer com que as promessas de Deus se materializem na minha vida. Há momentos que nós vamos precisar resistir à carne, resistir ao diabo, mas continuar se submetendo ao Senhor. Eles estavam ali esperando o decreto do rei, submissos a uma autoridade governamental, que nem era convertida ao Senhor, mas que tinha o poder para autorizar ou não aquele avanço daquela construção. Se você e eu nos sujeitarmos ao Senhor, Deus vai usar até autoridades, até pessoas que não são dele, para providenciar ajuda para que aquilo que Deus nos chamou para fazer seja feito. Deus é que abre portas, Deus é que fecha portas, Deus é que faz a obra dele avançar. E quando há resistência, Deus continua no controle, e Ele espera que a gente permaneça alinhado ao coração dele, permaneça usando as armas espirituais corretas. Porque quando as coisas começam a dar errado, nosso primeiro pensamento é de desistência, é de retroceder, é de abrir mão de princípios, é de usar armas carnais. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quando a gente começa, amado, a lutar com as armas certas, como no tempo de Esdras eles fizeram, com oração, crendo na palavra, duas coisas que acontecem aqui que eu acho tremendo. Primeiro, recursos novos são liberados. Versículo 8 do capítulo 6 de Esdras mostra esses recursos sendo liberados. Olha o que o rei diz: estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, da tesouraria real, dos tributos recebidos da região do outro lado, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Se a gente mantiver a nossa obediência a Deus, isso não vai acontecer de forma automática, mas se a gente mantiver a constância de obedecer a Deus, chega um momento onde Deus abre as comportas dos céus, e todo o recurso que a gente precisa para os propósitos de Deus serão liberados, porque todo o propósito de Deus terá os recursos de Deus. Deus é que supre as nossas necessidades, Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você quer crescer com Deus espiritualmente? Você quer ser usado por Deus? Você quer vencer áreas de desânimo da sua vida? Continue obedecendo ao Senhor, que a graça dele vai vir e os recursos dele virão sobre a tua vida no tempo oportuno. Mas é necessário se alinhar ao Senhor e permanecer usando as armas e os princípios corretos. Em segundo lugar, o que acontece aqui, é bom observar o versículo 9 também, porque diz que seja dada dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam. É interessante essa provisão diária, o pão nosso de cada dia. Deus vai te dar provisão para cada dia. Às vezes você fica preocupado com o dia de amanhã, mas se eu e você andarmos alinhados com o Senhor, a provisão dele virá, e essa provisão diária. Mas em segundo lugar, quando a gente usa as armas espirituais corretas e obedece os princípios de Deus, a obra de Deus não vai parar mais. Versículo 10 diz assim: isto para que se ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Por que o rei deu tantos, além do recurso financeiro, o rei deu animais, o que precisava ser oferecido como sacrifício ao Senhor, o rei deu. Irmão, quando a gente decide obedecer a Deus, permanece se submetendo aos princípios dele, à vontade dele, chega uma hora que o Espírito do Senhor vai fluir através de nós de tal maneira que nós não vamos parar mais uma vida de adoração e de intercessão contínua. Quantas pessoas dizem: eu não consigo manter uma vida de oração, eu não consigo manter uma vida de comunhão com Deus constante. É a batalha de muitas pessoas, mas o chamado de Deus é andar pela fé. Há muitas pessoas que esperam estar com as suas emoções despertadas, animados, alegres, esperam os ventos favoráveis para que eles possam de alguma forma obedecer a Deus, orar mais, achando que da noite para o dia Deus vai fazer
uma mágica. Mas não, amado, quando eu e você decidimos, eu vou obedecer a Deus, mesmo sem sentir, mesmo nos ventos contrários, mesmo que a minha carne esteja buscando gratificações, quando a gente decide andar com Deus e lutar com as armas espirituais certas, pela fé, chega uma hora onde nosso coração vai se apegar ao Senhor de tal maneira, que todos os dias nós vamos permanecer nele, permanecer em Jesus, permanecer na palavra. A obra não parou mais. E aí fala sobre esses sacrifícios que eles traziam até o templo naquela ocasião. E na nova aliança, nós somos o sacrifício espiritual a Deus. As nossas orações e o nosso louvor não vão cessar mais ao Senhor. Você vai aprender a louvar a Deus no dia mau, você vai aprender a orar no dia que você está cansado. Às vezes você ora até menos, mas você não vai deixar de crer, de orar, de adorar a Deus. Não vai parar mais a sua vida de intercessão e de adoração ao Senhor. Uma vida constante, perseverante. Isso tem a ver com aquilo que lá em Apocalipse fala, né? Das taças e das harpas diante do Senhor. Em Apocalipse diz que os anjos, eles estão diante do Senhor, alguns anjos com harpas e taças. As taças cheias das intercessões dos santos, as harpas simbolizando o louvor, a expressão de glórias e de honras ao Senhor, cânticos ao Senhor. Amado, quando a gente decide obedecer a Deus, o louvor e a intercessão vão se tornar contínuos na nossa vida. Nós não vamos depender de circunstância, de emoção ou de tempo favorável. Ainda, a gente percebe no capítulo 6 que a partir dessa obediência deles, Deus também é que vai julgar os nossos inimigos. O versículo 12 diz isso, que o Deus que fez habitar o seu nome ali, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. O rei mesmo, amado, ele faz um decreto sobre a soberania de Deus. Ele diz o seguinte, que a partir de agora, quem se levantar contra esta casa, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, julgue e haja contra esses inimigos. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente percebe uma coisa muito simples, que não somos nós que vamos ter que lutar contra o inimigo, no sentido, com a nossa força vencê-lo, mas Deus começa a lutar por nós. A Bíblia coloca isso em muitos lugares, amado. Deus é que luta por nós, Deus é que vai à frente. O nosso papel é obedecer, é permanecer na palavra. Deus falou isso para Josué no capítulo 1, medita na palavra de dia e de noite, e os teus inimigos não vão te resistir. Deus mesmo luta contra os nossos inimigos. Quantas guerras de Israel que eles não tiveram que lutar? Isso não é um chamado à passividade, nem a pessoa achar que ela não tem parte com isso. O chamado de Deus para a igreja é sempre trabalhar para cooperar com a obra dele. Nós lutamos também, mas no final das contas você percebe que quem derrota o inimigo é o próprio Senhor, que eu e você não precisamos ficar extremamente focados no inimigo. Satanás e os seus demônios, eles são sempre efeito colateral do pecado. Eles também agem porque eles têm a permissão, devido ao pecado do homem ter contaminado a terra e ter dado a ele essa legitimidade de nos atacar de alguma forma. Mas, amado, o Senhor, quando o Senhor fala, os inimigos caem por terra. Quando o Senhor fala, Satanás não pode fazer coisa alguma em absoluto. A vitória nossa é a vitória do Senhor em nossa vida. Ele vencerá os nossos inimigos. O decreto aqui é esse: Deus vai julgar. E também em quarto lugar, eu já falei 3 coisas pelo menos, quando a gente usa as armas certas e se submete aos princípios do Senhor, nós vamos ver a obra de Deus sendo concluída em áreas da nossa vida. Olha só o que o versículo 14 nos diz, irmãos, que coisa preciosa. O versículo 14 diz: os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem de Deus. Versículo 15: terminaram a construção deste templo. Sabe o que nós vimos aqui? A gente mantendo a nossa vida de obediência ao Senhor, nós vamos ver áreas da nossa vida onde ciclos vão estar sendo concluídos, fechados. Nós vamos perceber obras que Deus estava operando na nossa vida sendo concretizadas. Nós não vamos deixar as coisas pela metade.
Nós não vamos abandonar algumas coisas que Deus estava fazendo na nossa vida, mas pelo contrário, nós vamos ver que a palavra que Deus liberou sobre nós, ela foi acolhida, ela nos fortaleceu, e ela está se cumprindo na nossa vida. Amados, a palavra que Deus lança sobre nós é para se cumprir, mas nós precisamos saber, permanecer em obediência, permanecer alinhado aos princípios de Deus, e aí Deus vai fazendo coisas na nossa vida, vai fechando alguns ciclos. Você vai percebendo o seu ministério se estabelecendo, suas emoções sendo equilibradas, você vai percebendo a sua identidade e o seu chamado em Deus sendo clareados, e você consegue caminhar nele. Às vezes, após alguns tempos de obediência, sem ver nada acontecendo, chega um momento que você percebe que Deus começa a fechar alguns ciclos e reiniciar novos, porque a nossa vida espiritual é assim. A gente percebe Deus nos dando algumas conquistas, mas reiniciando novos processos. Aqui a casa de Deus foi construída, reedificada, o templo foi restaurado, mas ali havia um novo templo, que a gente vai perceber depois, onde Esdras precisa tratar com o coração do povo, consertar coisas que estavam fora do lugar. Então Deus sempre está em processos na nossa vida. O que nós não podemos às vezes, de alguma forma, estar boicotando alguns processos de Deus. Às vezes, Deus está trabalhando uma área da nossa vida e a gente se rebela contra o processo de Deus. A gente para a obra de Deus no nosso coração. A gente endurece o coração em alguma área, e não pense você que Deus vai te obrigar. Deus nos chama a se sujeitar aos processos dele, e ele vai concluindo áreas da nossa vida que ele está trabalhando. E em quinto e último lugar, o que ocorre com o povo de Deus em Esdras capítulo 6, é que eles são restaurados na alegria de servir a Deus. A alegria de servir a Deus volta ao coração deles. Olha o versículo 21, o que a palavra do Senhor diz. Versículo 21, os filhos de Israel que voltaram do exílio comeram da Páscoa. Versículo 22, celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei e a favor deles. Deus fortaleceu as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Quando a gente decide perseverar em obediência a Deus, chega uma hora, amado, que aquela alegria que você tinha de servir ao Senhor volta, é renovada novamente, porque há momentos que a gente vai servir a Deus com batalha espiritual, com algumas coisas nos preocupando, às vezes até nos desanimando, mas a perseverança vai fazer com que a alegria do Senhor volte, vai fazer com que a força volte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre para obedecer a Deus, fazer a obra de Deus, irmãos, você arruma tempo, você se dispõe, você faz com toda a dedicação, as suas forças são renovadas. Foi o que ocorreu no final do capítulo 6 de Esdras. Você percebe aqui que eles estão adorando a Deus, reconhecendo o que Deus fez, reconhecendo a glória de Deus, celebrando e se organizando, a alegria de servir a Deus. Quantas pessoas perderam isso? Ou estão fazendo a obra de Deus com peso, com lamúria, com murmuração? Que o Senhor nos alinhe aos princípios dele, que o Senhor nos ensine a usar as armas certas e se submeter aos processos, às autoridades espirituais, sabendo o momento que Deus vai liberar aquilo que nós estamos aguardando e que ele já falou que vai acontecer. Havia uma palavra sobre eles, mas havia um tempo que eles precisavam perseverar para que aquela palavra se cumprisse, e nesse tempo, entre a palavra e o cumprimento, nós precisamos nos submeter aos princípios do Senhor, andar pela fé, obedecê-lo para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que a tua palavra se cumpra na vida dos nossos irmãos, em cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a nos submeter diariamente à tua palavra em obediência, a obediência da fé, crendo que o Senhor vai à nossa frente, e que dessa forma possamos esperar esse tempo favorável do Senhor, que venha esse tempo favorável do Senhor sobre nós, sobre a igreja brasileira, mas que seja, Deus, debaixo dos teus princípios de quebrantamento, de alinhamento com a tua palavra, de obediência, ó Deus, de adoração e louvor ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura cada dia a nossa sorte e cumpre as tuas palavras sobre a nossa vida, em nome de Jesus nós suplicamos, amém, Senhor.